Pai do Senhor a todos, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que se dispuseram a sair das suas casas nesse dia e estar na casa do Senhor para cultuá-lo. Uma boa decisão nós tomamos em vir para a casa do Senhor nesse dia. Apesar que eu ouço algumas pessoas falando o seguinte quando estão na igreja, que nós estamos no melhor lugar do mundo, né? Alguns dizem. Eu discordo porque para mim o melhor lugar do mundo é minha casa, mas a igreja é um lugar imprescindível para estarmos louvando o nome do Senhor. A minha casa é o melhor lugar do mundo porque Deus está lá. Nós chamamos Ele para se fazer presente no nosso lar, por isso é o melhor lugar do mundo, porque Deus está lá. É o lugar que nós moramos, é o lugar que nós mais estamos frequentemente, por isso é o melhor lugar do mundo. Na casa que tem paz, na casa em que Deus está, ali é o melhor lugar do mundo para as pessoas que vivem nela. Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, dos versículos 8 ao 12. Gênesis, capítulo de número 13, dos versículos 8 ao 12. Vamos refletir um pouco a respeito dessa passagem aqui. Diz o seguinte: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou logo os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram, não, até o 12, até aqui mesmo. Amém? Deus abençoe a todos, podem se sentar. Obrigado pela gentileza. Eu queria, aqui, o texto do capítulo 13 de Gênesis, que relata aqui um momento de separação entre Abrão e Ló. Ele era Abrão ainda, não era Abraão. No momento em que eles decidem se separar, o texto já relata aqui que eles chegam até um determinado lugar e Abrão, ele dá a opção para Ló de tomar a decisão primeiro, que é o momento em que eles decidiram se separar um do outro. E nesse momento eles precisavam tomar uma decisão. O texto relata bem aqui, Abraão fala para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda; se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, decida para onde você quer ir, para onde você decidir ir, eu irei para o outro lado. E é um momento de decisão. Os dois precisavam tomar uma decisão para qual lado iriam. E Abraão dá a Ló a opção de tomar a decisão primeiro, antes dele. E o que eu quero refletir com vocês aqui nessa manhã, em alguns minutos, é exatamente a respeito de decisões na vida. A vida, ela é feita de decisões diárias. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Algumas decisões de menor relevância, outras decisões de maior relevância, algumas decisões simples e básicas, outras decisões mais complicadas e difíceis. Mas o fato é que diariamente nós tomamos decisões.
Assim que acordamos, já precisamos decidir, correto? Ao acordar, nós já decidimos o que nós queremos fazer. Abrir o olho, eu decido o quê? Ficar mais alguns minutos deitado na cama, espreguiçando, eu já decido me levantar logo e partir para as minhas atividades. Eu decido se ao acordar eu já vou logo tomar um banho, primeiro eu vou tomar um café, decido o que eu vou tomar no café da manhã, que roupa eu vou vestir, quais alimentos eu irei comer naquele dia, enfim. Constantemente durante o dia e durante a nossa vida nós estamos tomando decisões. As decisões, elas fazem parte da vida. Não tem como viver uma vida sem tomar decisões. Ninguém consegue e não dá para ninguém viver constantemente em cima do muro sem tomar decisão nenhuma, porque a vida ela é feita de decisões diárias. E uma coisa nós temos que ter ciência em se tratando de decisões. As decisões que nós tomamos hoje, elas automaticamente irão gerar alguma consequência no amanhã. Hoje nós estamos vivendo muitas coisas, muitas consequências de decisões que nós tomamos ontem, ou dias anteriores, ou anos anteriores, correto? Talvez hoje alguns de nós estejam vivendo algumas coisas e arrependidos até de decisões que nós tomamos há anos atrás, quando nós éramos crianças, adolescentes ou mais jovens. Então, o fato é que as decisões, elas afetam o nosso futuro. As decisões, elas vão gerar algum tipo de consequência na nossa vida. Algumas consequências boas e algumas consequências ruins. Por isso, nós precisamos analisar bem e tomar muito cuidado com todas as decisões que nós tomamos, aquelas que vão gerar alguma consequência maior nas nossas vidas. Decisões simples e básicas, essas que nós falamos aqui, de que roupa vestir, que alimento comer. Aliás, alimento também, dependendo do tipo de alimento que nós decidimos comer constantemente no nosso dia a dia, vão gerar alguma consequência na nossa saúde no amanhã. Mas algumas outras decisões mais básicas não afetam tanto assim na nossa vida diária, no nosso futuro. Mas o fato é que todas as decisões mais relevantes que vão afetar a nossa vida emocional, nossa vida psicológica, nossa vida familiar, nossa vida financeira, todas essas decisões, elas precisam ser muito bem analisadas, precisam ser muito bem pensadas. Aqui, quando nós observamos aqui essa decisão tomada por Abrão e por Ló, Abrão ele dá a Ló a preferência de tomar a decisão primeiro de que lado iria. Por quê? Porque Abrão era uma pessoa de muita intimidade com Deus. Abrão era um homem de muita fé. Ele tinha um contato íntimo com Deus diário, ele tinha intimidade com Deus. Então ele sabia que, independente da decisão que Ló tomasse primeiro do que ele, a decisão que ele tomaria depois, Deus estaria no controle de tudo e faria com que o caminho dele fosse bem sucedido pelo contato íntimo que ele tinha com Deus. Por isso ele nem faz questão de tomar a decisão primeiro. Fala, decide aí, toma a sua decisão aí, a decisão que você tomar, consequentemente eu vou tomar diferente da sua. Se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Então, Abraão aqui é uma referência para nós de vida íntima e diária com Deus, ao ponto de que todas as decisões que ele tomasse, ele sabia que Deus estaria no controle de todas as coisas. Vocês se lembram do episódio lá quando Deus pede para ele entregar o seu único filho? Olha que decisão dificílima esse homem teve que tomar na sua vida. Se coloquem no lugar de Abraão. Se hoje, algum de nós, algum ser humano hoje, seria capaz de tomar a decisão que ele tomou. Se coloque na posição dele hoje. Deus vinha e falar para você, entrega seu filho aí, sacrifica seu filho. Algum de nós conseguiria fazer isso? Será hoje? Tomar essa decisão? Vai lá, mata seu filho. Mostra que você me ama, prova que você me ama e me entrega aí seu filho. Mata ele. Não seja nem um filho, que seja um animal de estimação que você tem, ou que a gente tem que gosta muito. Sabe, você ia matar?
a gente já ia, não, acho que isso não é a voz de Deus não, isso não é Deus pedindo não. Isso não é Deus falando não, Deus não ia pedir a vida do meu filho, Deus não ia pedir a vida do meu animal, Deus não ia pedir uma coisa tão absurda assim. Hoje dificilmente algum ser humano sequer acreditaria que fosse a voz de Deus ou que fosse Deus pedindo algo desse tipo. Mas Abraão não. Ele tinha vida com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia a voz de Deus. Por isso, uma decisão tão difícil quanto essa, de sacrificar e de entregar o seu próprio filho a Deus, ele toma, ele decide, ele faz. Por isso que nesse momento aqui, Abraão fica tranquilo. Fica tranquilo quanto à decisão que ele tomaria depois de que Ló tomasse a sua decisão. Mas nós precisamos então, primeiro, seguir o exemplo de Abraão sobre uma vida mais próxima, mais íntima de Deus diariamente, para que as decisões mais difíceis, mais complicadas, mais complexas da vida, nós tenhamos sabedoria para tomá-las. Nós venhamos tomar essas decisões de maneira sábia e de maneira que não vá nos causar certos prejuízos futuros. Então, primeiro, nós precisamos tomar cuidado com decisões de momento. Aquelas famosas decisões de um minuto, aquelas famosas decisões ou conhecidas decisões de cabeça quente. Dizem que, está aqui os nossos especialistas aqui de comportamento humano, dizem que são nos primeiros 30 segundos de tensão, que nós tomamos as decisões mais complicadas da vida, ou nós fazemos as maiores bobagens, ou as maiores besteiras da nossa vida, são aqueles primeiros 30 segundos de tensão, quando o sangue sobe, lá na cabeça, e geralmente a maioria das pessoas perdem o controle de si próprio e tomam a decisão ali com a cabeça quente. Decisões de um minuto, decisões de momento. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque quando nós tomamos decisões no momento de muita raiva ou no momento de muita alegria também, geralmente nós vamos tomar algumas decisões erradas. Vamos fazer algumas bobagens aí nesse momento. Lá no livro de Números, capítulo de número 20, dos versículos de número 7 ao 12, fala quando Moisés toma a decisão de... Inclusive, pastor, até falou outro dia, a respeito desse episódio aí de Deus falar para Moisés, falar com a rocha, e na hora da raiva, o que é que ele faz? Ele fere a rocha. Decisão de momento. Ele estava com raiva, Moisés fica com raiva, fica irado com aquele povo, e Deus diz para ele fazer alguma coisa, na hora da raiva ele faz diferente daquilo que Deus mandou. Qual foi a consequência? Não entrar na terra prometida. Ele sofreu a penalidade, sofreu as consequências por aquela decisão tomada na hora da raiva. Então, cuidado com as decisões de momento, com as decisões na hora da raiva. Vocês sabiam que o ser humano hoje, nós seres humanos, nós costumamos arrumar vários pretextos para as besteiras que a gente faz. Isso, justificar. E aí, quando nós tomamos essas decisões de momento, quando nós estamos com muita raiva, nós vamos arrumar alguma justificativa aí, tentamos arrumar alguma justificativa para aquela bobagem que a gente fez, daquela decisão de momento. Nós vemos arrumando isso. Só que é o seguinte, nós cristãos, ou nós acreditamos na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ou não acreditamos. Porque a partir do momento que o Espírito Santo ele toma conta da vida de uma pessoa, ele faz morada da vida de uma pessoa, o Espírito Santo ele é esse moderador. Ele é esse moderador. Ele modera, é ele que consegue moderar o ser humano para essas decisões de momento da hora da raiva. Não, mas foi na hora da raiva, eu perdi o controle, quando eu vi já tinha feito. Ou seja, o Espírito Santo não estava ali. Porque se o Espírito Santo está no momento da raiva, o Espírito
Espírito Santo vai lá, vai dar uma brecada e fala, para aí, ó. Ele é capaz de fazer isso. Ele tem poder para fazer isso na vida do ser humano. Ou seja, a justificativa foi na hora da raiva, o Espírito Santo não estava aqui dentro de mim. Foi por isso que eu tomei essa decisão na hora da raiva. Porque o Espírito Santo não estava aqui. Porque se ele estivesse, ele ia me controlar e ele me moderar para não tomar, para não fazer essa besteira na hora da raiva. Ou então nós não acreditamos que o Espírito Santo tem esse poder todo. Então, para a gente, se todo cristão, todo frequentador de igreja for fazendo tudo que é besteira na hora da raiva, para a gente o Espírito Santo é só alguém a mais que faz parte, que não tem poder de fazer nada na vida de ninguém. Mas nós cremos e acreditamos no poder do Espírito Santo, moderador dentro do ser humano, que controla ele nos momentos de raiva. E aí que está a diferença do cristão nesse mundo de hoje. É aí que a igreja de Cristo começa a fazer a diferença nesse mundo, nessas decisões momentâneas. Porque uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus vai tomar decisões diferentes daquilo que todo mundo toma aí. Aí as pessoas começam a ver a diferença na nossa vida. Então, precisamos tomar cuidado com as decisões de momento, com as decisões em momentos de muita raiva ou até em momentos de muita alegria também. Porque naquele momento de euforia que nós estamos muito alegres, muito felizes, nós costumamos também tomar decisões equivocadas, fazer promessas que nunca iremos cumprir. Quantos de nós já passamos por isso? Eu estou muito feliz por algo que aconteceu. De repente eu saio prometendo tudo para todo mundo. Estou feliz, né? Saio prometendo um monte de coisa. E lá na frente eu vejo que não consigo cumprir com aquela promessa que eu fiz naquele momento de euforia que eu estava muito alegre. Decisões em momentos de muita alegria também, nós precisamos tomar muito cuidado com elas, precisamos analisá-las para tomar a decisão correta. Segundo, nós precisamos ter cautela, tomar cuidado e analisar decisões por aparência, ou só por aquilo que nós estamos vendo. Foi o caso de Ló. Abraão fala, toma a sua decisão aí, o que é que Ló faz? Ele observa a parte mais linda. Nossa, que lugar bonito, belíssimo, maravilhoso. É para lá que eu vou. Decisões por aparência. Quando o profeta foi lá fazer a escolha do rei, o que foi que o Espírito Santo falou para ele? 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Não atentes para a sua aparência e nem para a sua formosura. Por quê? Ele foi lá para escolher, para ver quem seria o futuro rei. Ele começou a olhar primeiro quem? Os bonitões da turma, né? Os altão de 1,80 m para cima, mais bem aparentado. Aí o Espírito Santo vai, o repreende e fala o quê? Não atentes para a sua aparência. Decisões por aquilo que nós estamos vendo, somente por aparência. Isso serve tanto na nossa vida pessoal, vida de relacionamento, no caso aqueles que ainda são solteiros, que um dia pretendem se casar. É bom tomar muito cuidado com isso, porque hoje o ser humano ele é muito pelo que está vendo, não é? E nós estamos vivendo a geração daqueles que estão ditando regras, né, sobre a aparência, que a aparência perfeita tem que ser assim, tem que ter tal altura, tem que ter tanto de tal peso, tem que ter o cabelo desse jeito, tem que ter a pele desse jeito, tem que ter o corpo desse jeito. E nós estamos vendo uma geração que se preocupa muito e toma muitas decisões equivocadas por causa da aparência. Isso serve para os adolescentes, para os mais novos, que um dia ainda irão se casar, irão escolher uma pessoa para viver o resto da vida. Alguém já disse lá no passado que as aparências enganam, e enganam mesmo. Sempre enganaram, como enganou aqui o profeta, que já ia tomando a decisão errada, como continua enganando até hoje. Tem
tenham cuidado com as decisões por causa da aparência, por causa daquilo que nós estamos vendo. Não tem quando nós vamos visitar uma cidade, fazer um passeio, fazer uma viagem, aí nós chegamos num determinado lugar, numa determinada cidade, que nós achamos bonita. Né? Nossa, que cidade bonita, que local bonito, que local bacana. Eu moraria nessa cidade. Esse dia eu conheci um casal que fez isso. Foi visitar uma cidade de praia, aí passou o tempo, nós decidimos mudar para tal lugar, para a praia, porque se fomos lá, achamos bonito, bacana. Moraram um ano lá, voltaram. Encontrei o camarada novamente no condomínio, voltou, lá voltei, não era tudo que a gente pensava, tudo aquilo que a gente imaginou, morou um ano lá. Por quê? Aparência, chega no lugar, observa, nossa, que bonito! Uma coisa é passear, uma coisa é visitar, outra coisa é morar e ficar ali todos os dias. Decisões por aparência, por aquilo que nós estamos vendo. Então tudo tem que ser muito bem analisado, tudo tem que ser muito bem estudado, tudo tem que ser muito bem pensado. Precisamos pensar não só naquilo que nós estamos vendo no momento, mas precisamos pensar no nosso dia a dia, passo a passo, porque a vida ela não é feita daquele momento, não é feita de momentos. A vida ela é feita de constantes decisões diárias. Por isso precisamos tomar cuidado com decisões de aparência, por aquilo que nós estamos vendo. Se aparência, inclusive a gente estava ali em Campo Grande esses dias, e nós tínhamos o hábito de fazer o seguinte: tomávamos o café da manhã, após o café da manhã ficávamos na mesa ali conversando por tempos e tempos ali, meus pais, meus irmãos, bastante tempo conversando. E uma das coisas que nós estávamos conversando era exatamente a respeito dessas coisas de decisões por aparência. E eu tenho um irmão meu lá que está solteiro, está com 45 anos, 5 anos. Está lá morando com os meus pais e aí as pessoas ficam, porque o camarada está com 45 anos, ficam querendo fazer casar a qualquer custo, né? E ele, exatamente, e ele muito moderado, muito comedido, um camarada de bastante vida com Deus, e ele falava exatamente isso, né, a respeito de tomar a decisão daquilo que ele quer para a vida dele por causa de aparência, por causa daquilo que está vendo. Então nós comentávamos a respeito disso há alguns dias atrás, e eu me lembrei agora aqui falando a respeito de decisões por aquilo que nós estamos vendo. Porque se a aparência física fosse tudo, esse pessoal, esses bonitões aí da televisão, casavam e ficavam a vida toda casado, mas não. Os bonitões da televisão casam hoje, daqui um mês estão se separados, daqui a pouco arrumam outra pessoa, e você vê que aquelas mulheres que produzem o corpo todinho, mudam o corpo todinho para ficar com o tal corpo perfeito, tá com um, daqui a pouco tá com outro, daqui a pouco ficam trocando de relacionamento toda hora. Por quê? Porque a aparência não é tudo. Porque se fosse tudo, a pessoa que fez, formou, montou o corpo perfeito do jeito que ela quis, está com relacionamentos duradouros. Se casava e vivia pelo resto da vida. Por quê? Porque a aparência iria segurar. Mas a aparência não é tudo. Apesar que nós temos que cuidar dela. Cuide direitinho, como já bem diz o pastor constantemente. Irmão, toma banho direitinho, se perfuma, se hidrata, se cuida, fica cheirosinho, escova o dente, fica bem cuidado. Precisamos cuidar. Só que isso não é tudo. Isso não é tudo. Não é isso que define o nosso futuro e os nossos bons relacionamentos. O que define bons relacionamentos é o que a pessoa tem dentro de si. É o que sai de dentro para fora. É isso. A coisa mais bela que o ser humano tem está dentro dele. E se dentro de nós formos belos, nós formos bem cuidados dentro de nós, com certeza os nossos relacionamentos serão duradouros. Por quê? Porque o nosso interior é belo. Decisões somente terceiro. Precisamos ter cuidado com decisões somente para agradar a terceiros. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 2, diz o seguinte: agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja,
nós não precisamos e nós não devemos ficar tomando decisões somente para agradar aos outros. Somente para agradar um amigo, somente para agradar um parente, somente para agradar alguém. Nós precisamos ter cuidado com essas decisões. Por quê? Porque certas decisões também que nós tomamos somente para agradar aos outros, lá na frente, nós vamos ter prejuízos. Não é porque é seu parente, não é porque é seu irmão, não é porque é seu amigo chegado, não é porque é uma pessoa muito próxima, não é porque foi uma pessoa que já até fez favores para você, que nós precisamos tomar decisões somente para agradá-los. Se essa decisão, ela for nos custar o nome, se essa decisão ela for custar a nossa honra e a nossa integridade, independente de quem for essa pessoa, não tome tal decisão. Cuidado com decisões que são tomadas somente para agradar aos outros. Muito cuidado com isso. A Bíblia está recomendando: agrade ao próximo no que for para a edificação. Amém. Somente para isso. Amém. Se não for para edificação, não agrade, independente de quem for a pessoa. Vai ficar chateado comigo? Que fique chateado. Mas preserve o seu nome, preserve a sua honra e preserve a sua integridade. Cuidado com as decisões. Cuidado com essas decisões que são somente para agradar aos outros. Quarto, cuidado com as decisões pelo que alguns dizem ou pelo que alguns estão dizendo. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 9, que Saul já vinha perseguindo Davi há um tempo, a fim de matá-lo. Aí Davi se encontra com ele e fala assim: por que você está dando ouvido à palavra de homens que dizem Davi procura fazer-te mal? Davi questionando a Saul. Por quê? Porque ele estava dando ouvidos ao que alguns estavam dizendo. Ele estava dando ouvido àquelas pessoas. Portanto, cuidado com essas decisões. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer não é certeza. Me falaram. Também não é certeza. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós vivemos num mundo de muita informação. E você já viu quando eu era criança tinha uma brincadeira chamada de telefone sem fio, não era isso que chamava? Vocês lembram dessa brincadeira? Fala uma coisa, vai falando, lá no final a gente brincava disso. Lá no final chegava um negócio já praticamente distorcido daquilo que se foi dito lá no começo. E nós vivemos num mundo exatamente assim. Existem algumas informações. Outra coisa que eu conversava com uma pessoa esses dias também, que estava em Campo Grande, uma pessoa estava relatando isso também de algo que machucou aquela pessoa. Por quê? Por causa de uma informação distorcida ou errada que falaram daquela pessoa para outra, aí já chegou nela outra e o nome da pessoa já estava sendo difamada. Porque uma informação sai de um jeito, vai chegando de outro até chegar a outra pessoa, a algumas outras pessoas, e a informação já totalmente distorcida. E o nome da pessoa sendo difamado, sendo mal falado. Então, cuidado com essa história de me disseram, eu ouvi falar. Não chegue não tire conclusões sem antes verificar. Verifique primeiro, verifique a informação, verifique o que foi dito. Aprenda, nós precisamos aprender a analisar as informações para tirar uma conclusão certeira da informação que nós ouvimos. Nós precisamos aprender a fazer isso, porque senão nós vamos entrar também na turma daqueles que passam informações que não são verdadeiras. E a Bíblia diz em Provérbios, tem um texto em Provérbios que fala que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. É uma das coisas que Deus abomina. Ou seja, eu passar uma informação que não é verdade a respeito de alguém, eu vou estar ajudando a criar a contenda. Eu ouvi falar algo do Leandro, alguém falou. Se eu não tenho certeza, se eu não analiso a informação e eu repasso aquela informação
que não é verdade, aquela pessoa já vai estar pensando mal dele. O que é que eu estou fazendo? Semeando o mal, semeando a contenda ali, ajudando a denegrir a imagem dele por uma informação que eu não sei se é verdadeira ou não. Não tome decisões por aquilo que alguns dizem ou por aquilo que alguns estão dizendo. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que Deus abomina tal coisa. Deus abomina tal coisa. E se nós não queremos entrar nesse grupo de pessoas, dessas ações que Deus abomina, é uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado com decisões por aquilo que alguns dizem ou pelo que estão dizendo. Nós precisamos ter bons conselheiros. Nós precisamos ouvir bons conselhos para tomar certas decisões na vida. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 22. Coloque aí, por favor. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quando ele fala aqui de muitos conselheiros, a Bíblia está dizendo de muitos bons conselheiros. A Bíblia não está falando de qualquer conselheiro não, tá? A Bíblia não está falando do lado do salão que a gente frequenta e ouvir conselhos da manicure, da cabeleireira lá, que às vezes tem uma vida toda enrolada, toda complicada e quer nos dar conselhos. Não são desses. A Bíblia não está falando lá de conselhos dos nossos amigos lá do jogo do futebol lá, que também tem uma vida toda bagunçada, toda enrolada e conselhos desses. Quando a Bíblia fala a respeito de muitos conselheiros, são de bons conselheiros. Pessoas de uma vida estabilizada, pessoas de uma vida íntegra, pessoas de uma vida honrada, pessoas com nome. São essas pessoas que nós devemos nos basear, que nós devemos parar para ouvir os conselhos delas. Então todos nós precisamos ouvir bons conselhos e todos nós precisamos ter bons conselheiros para tomar certas decisões na vida. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum de nós consegue viver isolado a vida toda. Ninguém consegue, não adianta tentar. Outro dia um tempo atrás eu vi a história de um homem que resolveu, isso é uma reportagem, que se cansou do mundo, da sociedade, e foi morar no meio do mato sozinho. Ele pode até viver ali, mas dizer que vive, não dá. O ser humano não nasceu para viver isolado. O ser humano nasceu para viver em contato uns com os outros. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Então, não adianta tentar viver isolado. Eu não preciso de ninguém, não quero ouvir ninguém tem conselho para me dar. O mundo está desse jeito, ninguém presta, o mundo não presta, as pessoas não prestam. Aí a pessoa se isola de tudo e não ouve mais ninguém. Todos nós precisamos de bons conselheiros. Todos nós precisamos de bons amigos confiáveis, pessoas decentes, pessoas íntegras, pessoas honradas, para estar ao nosso lado e para nos aconselhar, para nos ajudar a tomar decisões importantes na vida. Decisões que afetam a nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional. É bom a gente refletir sobre isso também. E eu explico para vocês. Hoje, nós vivemos um mundo em que as pessoas se ofendem com tanta facilidade, não é? Mas como o ser humano se ofende por isso daqui, por nada a pessoa já está ofendida. É uma história de, eu fui humilhado, me humilharam, me ofenderam, me discriminaram, E assim, por qualquer coisa as pessoas já dizem que foram humilhadas, que foram ofendidas. Então assim, a decisão de se considerar humilhado ou ofendido, de quem é? Nossa! Uma ofensa, ela só é uma ofensa quando eu decido aceitar aquela ofensa.
a gente estava constantemente no trânsito e outro dia, eu nem sei que erro eu cometi, mas eu devo ter cometido algum erro. O motoqueiro passou do lado, já passou xingando aquelas palavras tão bonitas, né? Eu com o vidro aberto, falou alguns palavrões. Aí a Elza chegou e falou assim, ele te xingou, mas por que ele te xingou? O que ele fez? Ele te ofendeu, falou um monte de coisa. Aí eu falei assim, ele deve estar no mau dia, né? Deve ter saído de casa brigado com a mulher já, porque cheio de problema. Aí passou nervoso aqui, quis descontar em mim, foi só isso, deixa ele seguir o caminho dele. Se eu aceitasse, se eu decidisse aceitar aquela ofensa, aí eu estaria ofendido. Mas como eu decidi não aceitar aquela ofensa, eu não me senti ofendido. Para mim, tanto faz como tanto fez. Ele falou alguns palavrões lá, mas eu decidi não aceitar. Portanto, eu não fiquei ofendido. Ou seja, me ofenderam. Te ofenderam porque você decidiu aceitar a ofensa. A partir do momento em que nós decidimos não aceitar a ofensa, vai ficar tudo tranquilo. Aquela velha história, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, se nós decidimos aceitar a ofensa, vai entrar pelo ouvido, vai, em vez de sair pelo outro, vai descer para o coração. Aí sim nós vamos ficar ofendidos, magoados. Me humilharam, me falaram palavras para me humilhar. Nós decidimos aceitar as palavras de humilhação ou não. Ou seja, a pessoa que fala que se sentiu humilhada, ela só vai ficar humilhada se ela decidir aceitar aquelas palavras que falaram para ela que eram para humilhá-la. Decisões para a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica e, logicamente, que vão afetar em nossa saúde física. Ou seja, essa história que hoje nós ouvimos de tanta ofensa, de tanta humilhação, de tanta coisa que o ser humano se sente aí, é a própria pessoa que decide, é você que decide. Lembra que existia um programa antigo na televisão, é Você Decide? Põe tempo nisso, hein? Eu ser adolescente aqui esse programa. É você que decide. Se hoje você se sente humilhado, foi humilhado por alguém, é porque você decidiu aceitar a humilhação. Se hoje você se sente ofendido por alguém, é porque você decidiu aceitar aquela ofensa. Somos nós. A decisão é nossa. Cuide da sua saúde psicológica, da sua saúde emocional. E você cuidando da sua saúde psicológica e emocional, você vai estar cuidando da sua saúde física. Se alguém te ofender, isso vai acontecer. Isso vai acontecer constantemente. Se alguém tentar te ofender, pense nisso. É você que decide aceitar a ofensa ou não. José, mas é difícil? Não, não é difícil. Sabe por quê? Aí eu volto lá no que eu falei no começo. Ou então o Espírito Santo não serve para nada. Não é difícil. A partir do momento, se todos os dias da vida, é outra decisão. Eu já até falei alguns dias atrás em outra pregação. A primeira decisão que nós precisamos tomar no dia é o quê? Falar com Deus. Certo? Agora, se eu decido acordar, já ir mexer no celular, já ir ver televisão, já estou tomando a decisão errada. Agora, quando eu decido, acordo, a primeira coisa que eu falo com Deus, contato com Deus, contato com o Espírito Santo. O que é que ele vai fazer? Ele vai estar ali, fazendo morada dentro de mim. Ou seja, o Espírito Santo fazendo morada dentro de mim, eu saio para a rua, se alguém me ofende na rua, o Espírito Santo está ali comigo. O que é que ele vai fazer? Ele vai me ajudar a tomar essas decisões que todo mundo fala que é complicado. Não, mas não é fácil, a pessoa me ofendeu. Não me ofendeu, ela me humilhou. Eu sou assim, eu tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para casa. Pois é, a partir do momento que o Espírito Santo é o moderador da nossa vida, do nosso ser, do nosso interior, nós levamos muitos desaforos para casa assim. E esses desaforos não vão nos desequilibrar, não.